Fala, meus irmãos, uma ótima noite a todos. Aqui no horário de Brasília, 7h46, e aqui estamos juntos para a honra e glória de Deus, né? Que oportunidade maravilhosa poder ter você aqui e eu também ter essa oportunidade de levar a mensagem de Cristo e que essa mensagem seja totalmente diferente, transformadora em nossa vida. Amém? Hoje o tema será o 14º, né? É as leis na Bíblia. E também eu não posso chegar só assim, também tem que desejar uma paz, né? Que eu venho em paz para a honra e glória de Deus. E paz nosso Senhor a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um, perdoe-me. Então hoje nós estamos no 14º estudo. Graças a Deus estamos evoluindo muito bem. E o tema de hoje é as leis na Bíblia. Um tema bem conhecido por muitos, mas não estudado. E é o que nós vamos destrinchar hoje, né? Bem interessante e de muito aprendizado. Antes disso, vamos fazer uma breve oração para honra e glória de Deus, pedindo direcionamento, né, sabedoria, o compreendimento da palavra. Amém? Oremos. Pai querido, o Senhor poderoso está no céu, guia nós, Pai, pelo seu querer, pela sua bondade. Obrigado pelo seu caminho maravilhoso, por esse dia abençoado, que possamos continuar, Pai, nos dedicando, tendo sabedoria e fazendo a sua vontade para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, amém. Pois é, irmão, aqui, ó, tem 4 tipos de leis. Tô certo? Deixa eu confirmar. Isso. Existem 4 tipos de lei. Ah, irmão, como assim 4 tipos de lei? Isso, existe 4 tipos de lei. Lógico que tem várias leis ali, mas 4 tópicos entre elas. A primeira, leis civis. O que é civis, né? Vem de cidadão, cidadão pessoas, né? Então, tem leis destinadas aos civis. Naquela época, essa lei foi feita em específico para o povo de Israel, que tinha uma promessa, uma aliança com o povo prometido. É o povo, né, de Deus, né? O povo ali que estava ali, né, com essa aliança, que somos nós, né? Que estamos envolvidos com o povo ali, que está garantido, né? Que se decidir, né? Se empenhar a chegar à terra, né? Estamos com essa chave na nossa mão, vão depender de nós, né? Mas é luta, irmão, luta espiritual não é fácil. Mas com Deus o impossível acontece. Então, essas leis civis, onde você pode encontrar? Lá em Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22. Lá você vai ver leis destinadas mais para o homem, né? Para as coisas ali, deles ali do que fazer, né? E também temos leis cerimoniais. Cerimoniais vem de quê, né, irmão? Cerimônias, né? Algo ali diferente. Quando nós vemos cerimoniais, vem mais de questão de adoração, né? Uma lei ali mais para o templo de Deus, para a obra do Criador, né? Então lá no, em Levítico, capítulo 1 ao capítulo 4, nós vimos, né? Mais essas leis cerimoniais, mais destinadas, né, para a obra, como deve ser feita, questão das vestimentas, essas coisas. Está mais focado ali. E nós também temos leis de saúde. E interessantíssimo. Muitos acham que não tem, mas Deus é perfeito e Ele cria as coisas tudo planejada, do começo ao fim. Tem um planejamento e é tudo perfeito porque foi Deus que fez. Então, existe sim lei de saúde, que são aquelas que falam sobre que alimento comer, né? Quais são os limpos, quais são os impuros. E essa passagem você encontra, né, em Levítico capítulo 11. E é interessantíssimo se você não teve contato a essas leis e sim pegar a lei. É lógico que é um pouco grande alguns capítulos, mas é a palavra de Deus. O conhecimento nos liberta. Muito importante isso, ter o conhecimento divino, especial, que é de Deus. E essa palavra, nós temos que dar graças a Deus que ainda nós temos ela. Temos a oportunidade de falar, de estudar. Chegará um momento que não será assim. Então aproveitamos, né, essa oportunidade para estudar e desfrutar desse amor divino. E também tem a lei moral, que é moral, né, que vem a questão da nossa ética, né? Questão, como pode dizer, a questão, como os irmãos falam, é vou lembrar o nome. Mas a questão da lei moral, né? Do homem, né? Da questão da conexão ali com Deus, né? Lei moral. É a questão do. Ô, irmão, agora o nome fugiu, irmão. Olha, nem que eu tô comendo açúcar, né? Nem tô comendo muito açúcar ultimamente. É, o caráter, isso. Essa lei moral vem mais do caráter do humano, né? Do ser, da criatura, nós, com Deus.
Vamos dar uma leitura nele, que eu amo esses mandamentos de Deus. E é algo que eu baseio minha vida, tento guiar sempre alinhado ali. E é algo que dá para tirar muito conhecimento, né? Tem Levítico, capítulo 20, né? A Leis Morais. Capítulo 20, Êxodo é o segundo capítulo da Bíblia. Amém? Gênesis, Êxodo, capítulo 20. Ô, irmão, tinha abrido bem na passagem e fechou. Ó, é benção. É bom que treina, né? Aprende mais. Perdoe. Então vamos ler do capítulo 20, né? Do verso 3 ao 17 do Êxodo. E assim diz na minha tradução, mas da sua não será diferente. Palavra mesmo. Sim, não tenha outros deuses diante de mim. Pã. É algo interessante, mano. Algo interessante que quem tá escrevendo isso é Deus com o seu próprio dedo. Seu próprio dedo, né? E entregou essas duas pedras, né? Que é duas pedras, com os mandamentos de Deus, para o ser humano, né? Para seguir aquele caminho. Então, não tem outros deuses diante de mim. Deus falando, para não ter nada, nem outro tipo de Deus diante dele. Porque não há. Só ele existe. Ele é o Todo-Poderoso. E segundo, verso 4, né? Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade. Olha interessante, né, irmão? Que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração, né? Terceira, quarta geração. Então ele visita a iniquidade daqueles que desobedecem a Deus, né? Até a terceira e a quarta geração. Continuando, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia, mas ele faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam o que, meus irmãos? Guardam meus mandamentos. Isso não é eu que falo, mas a palavra de Deus, algo aqui que é a verdade. E estamos lendo com o contexto. Estamos lendo com o contexto, que isso aqui é uma mensagem que foi uma breve explicação, foi uma breve mensagem, né? Isso aqui estava acontecendo, foi quando o povo saiu do Egito, né? O povo de Israel, aquele povo ali que foi escolhido por Deus, que tinha a ver com a aliança ali de Jacó. Aí esse povo saiu do Egito e durante esse percurso abriu o Mar Vermelho, aconteceu as pragas, milagres, e Deus parou em certo monte, eu não sei se foi um Monte Sião, se eu estou enganado, acho que foi no Monte Sião, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado me perdoe, mas eles pararam nesse pé desse monte e Moisés subiu nesse monte, passou 40 dias ali com Deus, né, na presença dele. E nesses 40 dias, Deus fez esses 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Então isso aqui é uma lei, não do humano, é uma lei divina. Você pode procurar alguma parte aí se Deus fez alguma outra lei com o seu próprio dedo. Essa é a única coisa assim, ó. Deus pegou a lei, né, escreveu com o seu próprio dedo. Muito interessante. Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocência o que tomar o seu nome em vão. Então, ter sabedoria, né? Todo argumento que nós for usar o nome de Deus, pensar muito bem qual assim finalidade, qual é a expressão que queremos expressar com aquele nome do Senhor. Que o nome de Deus é muito poderoso. Então, nós tem que ter sabedoria nesse dizer, nesse pensar. Amém? Terceiro mandamento. Agora vamos por quarto, que é um mandamento de Deus também, um sinal da criação com ele, né? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Lembre-se do dia de sábado para santificar. Palavra de Deus. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Então aqui dá um conselho, né? Conselho não, ele manda. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o sétimo dia, o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias, presta atenção, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Presta atenção, irmão. E ao sétimo dia descansou quem? Deus. Continuando. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Glória a Deus. Então isso aqui é uma aliança, né? Um símbolo, né? A questão do nosso com Deus. Do mesmo jeito que o inimigo tem um símbolo dele, né? Que o povo fala que é o 66, mas é um sentido figurado, isso aí
analogia, nós temos também nosso sinal com Deus, que no final dos tempos verão quem são esses que têm esse sinal, né? Que é a questão do sábado, é um grande sinal. Você pode ver, aquelas pessoas que guardam o sábado, é um sinal. Você vê assim, ué, essa pessoa não trabalha no sábado, tem algo de estranho. E se você for ver de aprofundar, é totalmente da sociedade que hoje vive, né? Por honra e glória de Deus, né? Isso tem que ser feito. E o quinto mandamento, né? Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, né? Que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Interessante, né? Irmãos, eu quero fazer como pode dizer? Hum, Esqueci. Ah, rapaz, irmão, não tô comendo açúcar, mas a memória é cansado, trabalho muito. Trabalho não, né? Aqui, descansando, né? Tô de férias. Quero fazer uma observação com vocês sobre a questão, né? Ó, do primeiro ao 10º mandamento, 8 deles diz não, 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 não matarás, não roubais, não furtais. Mas 2 deles diz diferente, né? Primeiro, que é o quarto mandamento, lembra-te, porque isso aqui vem dizendo, né, que o ser humano iria esquecer desse dia. E o outro, honre, né, o pai e a sua mãe. Que mandamentos assim que é detalhe, nos detalhes que Deus mostra a grandiosidade dele, né? Fomos para o quinto mandamento. E um ponto interessante, irmão. Do primeiro ao quarto mandamento, é mandamentos destinados a Deus, para honrar a Deus. Do quinto mandamento ao 10º, que são 6 mandamentos, do quinto ao 10º, é para o próximo, né? Para a pessoa. E você pode ver que os mandamentos de Jesus resumindo esses dois, resumindo os 10 mandamentos em dois. Que o primeiro, honrar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, como pode dizer, amar o próximo como a si mesmo. Alguma coisa assim, mal mesmo, porque é aqui, né? Continuando. Já o sexto mandamento é o que? Não mate. Sétimo mandamento, não cometa adultério. Adultério é só de trair a mulher, algo disso? Não. Questão, dar um exemplo simples. A gasolina. Se você pegar uma gasolina e adulterar ela, colocar mais álcool, colocar água, isso é um adultério. E é o adultério aqui que fala da questão do sétimo mandamento, né? Essa é uma forma também de adultério, que são adultério de algum alimento, essas coisas. Isso é um pecado, né? Não cometa adultério. Oitavo, não furte, não roube, né? Não... Tem várias coisas que embrangem a questão do roubo, né? Nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então, o que vocês entendem, né? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não fale em vão, né? Fala coisas contra o seu próximo. Não julgue. Só Cristo pode nos julgar. 10º, não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem as coisas alguma que pertencem ao seu próximo. Então, aqui me falando, não cobiçar nada do seu próximo. Amém? Glória a Deus, né? Essa aqui foi uma lei que nós vimos moral. E para quem quer ter mais aí, entrar a fundo, tem as leis civis, leis cerimoniais e a lei de saúde. Agora, nós vamos para as leis abolidas, né? As leis abolidas. Vamos ver agora a questão do sacrifício, né? Interessante, né? Lá em Mateus, vamos ver a passagem de Mateus 50, 51. E assim diz também, né? Agora vamos ver o que eu falei agora, né? A questão da lei abolida. Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, né? Aqui vem falando, né, da questão do sacrifício ali de Jesus na cruz e do que aconteceu, né? Ele clamou em grande voz, entregou o Espírito, né? Eis que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo, né? E foi isso que aconteceu quando ele teve a morte, né? E lá em Efésios 2,15 e em Gálatas 2,14 também traz uma ideia mais ou menos assim. A lei cerimonial foi abolida na morte de Cristo. A lei cerimonial. Eu estava falando, né, a questão da cerimônia, né? Questão de sacrifício daquela época. Então, esse sacrifício que era feito, questão de cerimônia, questão que fala que o véu foi rasgado, né? Que veio mostrar que não precisamos de santuário para adorar, né? Não precisamos, igual a mulher samaritana que falava: Ah, Senhor, como é que iremos adorar se os judeus não permitem, não deixam nós ir? E Cristo veio mostrar que ele separou isso, né? Rasgou o véu da questão de templo, questão de santuário, e mostrou que para adorar ele, precisava ser adorado em espírito e em verdade. Amém? E também tem uma mensagem de uma passagem muito interessante que eu gosto muito, que ele diz que onde tiver 2 ou 3, ali ele estará, né? Amém? E continuando, o cordeiro que era morto no Antigo Testamento
apontava para Cristo, que viria. Vocês já pagaram para ver, né, que tem conexão entre esses dois? Tem várias passagens que vêm dizendo que Cristo é o Cordeiro, né? Então, aquele sacrifício que era tido ali, né, naqueles cerimoniais ali naquela época do Antigo Testamento, era apontando para a volta do grandioso Senhor, né? Nosso Deus, Senhor Jesus. Lá em João 1,29 também diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, se eu não me engano, tá falando de João Batista, né? Nem o João, o discípulo, que fala que vê Jesus vindo, né? Aí ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, né, irmão? Como a mensagem de Deus é perfeita, a mensagem de Deus não entra em contradição. Ela é perfeita, irmão, se encaixa, né? Continuando, as leis na Bíblia, né? Lei moral, verso, né? Lei moral comparado, né, à lei cerimonial. Vamos lá, que é interessante aqui. Hoje eu acho que vou ter que dividir, irmãos, porque hoje o estudo tá bem grande. Ah, não, pronto, tá aqui. Que nós vamos continuar a próxima, né, explicando mais a lei moral. Mas hoje nós vai até as leis na Bíblia, né? Então vamos fazer essa comparação entre a lei moral e a lei cerimonial. Que assim, vamos fazer tipo lei cerimonial ou lei moral e lá pula para lei cerimonial. Amém? Então, o primeiro é a lei moral, né? A primeira lei moral existe desde o princípio do mundo, né? Então, a lei moral, ela não existe desde o antigo, do novo. Então, perdoe. Ela não existe desde o Novo Testamento, ela existe desde o Antigo Testamento, desde a criação de tudo, a lei moral existe. E a lei cerimonial passou a existir de forma escrita no Monte Sinai. Então estava certo a questão do nome do monte, né? Com o tabernáculo. Então, a lei cerimonial começou a existir, né, de forma escrita no Monte Sinai. Segundo ponto, lei moral, verso, né, ali, não contra, mas em comparação, né? Escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Então, a lei moral foi escrita pelo dedo de Deus em pedra. Já a lei cerimonial foi escrita por Moisés no livro. Tem a comparação, você consegue entender essa diferença? Tem as passagens bíblicas aqui, para se alguém quiser. Irmão, é porque ninguém comenta ainda, mas eu tenho fé que em nome de Jesus vai vir pessoas aqui procurando e pode comentar que eu vou disponibilizar esse arquivo, porque eu tô aprendendo e sei que vocês vão aprender muito. E se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem que eu faço questão de anotar os versículos, colocar na descrição, responder todo mundo, que essa obra é para honra e glória de Deus. Amém? Então, a lei moral foi escrita pelo dedo de Deus, né? E já a lei cerimonial foi escrita pelo dedo do homem, né? Dedo de Moisés. Terceira comparação entre a lei moral e a lei cerimonial. Foi colocado dentro da arca do concerto, né? Que arca é essa, né? Então, a lei cerimonial foi colocada ao lado da arca do concerto. Que comparação, né, irmão? Perdoe. Eita, irmão, perdoe. Então, foi colocado dentro da arca do concerto. Que arca é essa? Arca da aliança, isso. A lei moral foi colocada dentro da arca da aliança. Já a lei cerimonial foi colocada do lado, que era o livro, né, que ele lia ali, as escrituras, né. Quarto ponto, né, é chamado lei de Deus. E a lei cerimonial é chamada lei de Moisés. Interessante. Vai pegando, irmão, é muita coisa. Lei moral, lei cerimonial. Seu propósito é mostrar o pecado. A lei moral, né? O propósito dela é mostrar o pecado. E a lei cerimonial é o quê? Seu propósito era mostrar os 5 remédios para o pecado. 5 remédios para o pecado. Essa aqui eu fiquei até curioso. Vamos abrir, irmão? Vamos abrir? Lá em Levítico 1. Irmão, tiver curiosidade, irmão, tem que pesquisar, irmão. Tem que tirar essa curiosidade e cair por terra, né? Ó, Levítico 1, 4. Porã a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele para sua expiação. Calma aí que essa parte aqui me confundiu também. Levítico 1, 4. Seu propósito era mostrar os 5 remédios para o pecado. Agora vamos para a segunda passagem, está em 6. Capítulo 6 aqui de Levítico ainda. 24 e 25. Irmãos, tiver dúvida, a pessoa tem que pesquisar. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor, coisa santíssima. Então aqui, pelo que eu entendi, seu propósito era mostrar os 5 remédios para o pecado, que era o quê?
a questão do sacrifício, né? Que abrangia várias coisas desse sacrifício desse animal que tinha que estar a ver, né? Aquilo ali. E lei moral, continuando, é imutável e eterna. A lei moral é imutável e eterna. Já a lei cerimonial, né, era uma lei temporária. Interessante, né? Essa lei cerimonial, uma lei temporária, igual o sacrifício. Hoje nós não fazemos mais. Jesus guardou e mandou nós guardá-la. Então a lei moral, Jesus guardou, obedeceu e também nos mandou, nos recomendou e falou, né, para nós guardá-las também. Já a lei cerimonial perdeu a validade com a morte de Jesus, que era questão de sacrifício, questão de tabernáculo, essas coisas que a pessoa tinha meio travado para a cultura, né? Vamos para a lei moral novamente. Não foi abolida e a lei é perfeita da liberdade. Glória a Deus. Então a lei moral, ela não foi abolida de jeito nenhum. E é a lei perfeita da liberdade. Glória a Deus. Já a lei cerimonial, ela foi abolida na cruz. Amém? Lei moral ordena guardar o sábado semanal, o sétimo dia da semana, que vai vir lá em Êxodo, né, capítulo 20, do 8 a 11. Já a lei cerimonial ordenava guardar 7 sábados que caíam em diferentes dias da semana. Isso aqui é interessante, né? A lei cerimonial fala sobre isso aqui também, né? Que sábado tem uma consideração mais de festa, né? E aqui fala no Levítico 23 que era dias de festa, né? Sábado, né? Considerado. Então aqui ordenava guardar 7 sábados que caíam, 7 sábados, que caíam em diferentes dias da semana. Então esse sábado aqui já é diferente. Não é um sábado como o sétimo dia da semana, mas sábados caía dias diferentes, né, da semana. E isso aqui já era uma lei cerimonial, que eram as festas que ocorriam, né, durante o ano. Como agrada a Deus, né? E infelizmente chegamos ao final do estudo. Estudo bom, estamos crescendo, evoluindo, graças a Deus. E ele está quase acabando, mas tira o maior proveito para a honra e glória de Deus. Se dedique um pouco, que essa obra tem uma grande recompensa. Amém? Então, fechamos no 14º hoje com um grande aprendizado sobre as leis na Bíblia. Aprendi muito, creio eu que você também possa aprender muito com esse estudo e tudo que nós venhamos fazer seja para a honra e glória de Deus para sempre, né? Amém? Vamos orar? Oremos. Pai grandioso, Senhor eterno e amado, obrigado pelas bênçãos, pelo discernimento, pela compreensão e por esse dia maravilhoso de estar vivendo na sua presença. Continue nos guiando pelo seu amor e carinho, perdoe nossos falhas, nossos pecados, que possamos ser retos e melhores nas nossas decisões e nossa atitude. Perdoe nossos pecados, abençoe a minha família, a família do meu próximo, que tenhamos saúde e disponibilidade para fazer o melhor para o seu reino, para a sua vontade. Possamos pregar o Evangelho para cada dia mais se antecipar a vinda do Senhor. Que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que coisa boa ter a palavra de Deus e viver ela, né? Que não seja só eu, que possamos todos aprender e crescer espiritualmente para esse reino maravilhoso que Deus nos espera. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que possamos estar juntos na próxima vez e eu desejo um grande abraço, né? Que Deus te ame cada dia mais e que possamos vir falar dessa maravilhosa mensagem. Ótima noite, Deus abençoe cada um, ótimo dia para você, não sei que hora você está vendo, mas que Cristo Jesus tem uma grande promessa e Ele quer ver você junto, festejando essa promessa. Em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe.